O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, no último domingo que nós celebramos, o terceiro do tempo comum, nós celebramos o domingo da palavra de Deus. Só que a palavra, ela precisa de alguém para anunciá-la. É o domingo de hoje, o 4º domingo do tempo comum. É o domingo da profecia e dos profetas. A gente podia começar essa missa nos perguntando: nós que estamos aqui, acredito que todos nós, ou a grande maioria, somos batizados. Você se considera um profeta? Uma profeta? Você que está em casa nos acompanhando, se considera um profeta? Porque você sabe que quando nós fomos batizados, nós fomos constituídos sacerdotes, reis e profetas. E profeta é alguém que está em total sintonia
com a vontade de Deus, tanto para anunciar a palavra, porque diante da palavra, diz uma parte da Bíblia, que nós não podemos mudar nada, distorcer nada do que está aqui. Portanto, o profeta, ele quase que não existe. É simplesmente alguém que se empresta seus dons, a sua voz, para que, como João Batista, que emprestou a voz, sendo profeta, a palavra, que é o verbo, seja conhecida, anunciada. Assim é a experiência da primeira leitura de um dos profetas mais perseguidos da história, o profeta Jeremias. Deus chamou Jeremias muito jovem. Isso deve ser um ânimo para você que é jovem. Deus chamou Jeremias desde cedo para servir. E talvez Jeremias, num primeiro momento, respondeu como muitos de nós. Ele diz assim, tentando recusar o chamado de Deus: eu não sei falar, sou apenas uma criança. A gente, diante de um chamado de Deus, muitas vezes nós temos medo, nós temos insegurança, mas nós devíamos ter confiança, porque se é Deus que te chama, é Ele que vai conduzir. E aí, Deus não desistiu. Jeremias tinha dito não praticamente. Eu não sei falar, sou gago, sou uma criança. Desiste de mim, Deus. Deve ter gente aí muito mais importante do que eu. Deve ter gente que fala muito melhor do que eu. Mas Deus quer você. E aí Deus insiste, não desiste, e ajuda ele a lembrar: Jeremias, antes de te formar no seio materno eu te conheci, antes de sair do ventre da tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta. Ou seja, antes de você nascer humanamente, antes de você ter um corpo formado, Deus pensou em você. Você é um sonho de Deus. Ele te consagrou antes de tudo. Olha que especial nós somos diante de Deus. E também no batismo, nós somos consagrados pela unção batismal. É isso que Deus aqui lembra Jeremias. E aí, Deus vai animar o Jeremias dizendo assim: olha, vamos, põe a tua roupa, se cinge, levanta e vai comunicar tudo que eu tenho para te dizer. Não tenhas medo, eu vou te fazer forte como uma cidade, eu vou te fazer forte como uma coluna de ferro. Mas também Deus deixa claro: eles farão guerras contra ti. A namorada de Jeremias vai deixar ele vai ter que fugir porque ele vai ser perseguido. Assim também é conosco. A nossa missão, a evangelização, ela exige desafios, muitas vezes perseguições também, mas isso não deve fazer você desistir, como Jeremias pensou, mas animar, porque foi Deus que te constituiu para isso. Ele vai dizer assim: sobre ti, esses que farão guerras, eles não vão prevalecer, porque eu estou contigo para te defender. Repita comigo: Deus, Deus está comigo. Deus está com a minha família. Por isso, eu não terei medo.
que essa certeza entra no nosso coração, porque é Deus falando assim para nós, como falou para Jeremias. Nesse tempo nós estamos ouvindo a segunda leitura da carta de Paulo à maior comunidade que ele criou, chamada Corinto. E hoje, 7 vezes vai aparecer uma palavra importantíssima para qualquer pessoa que se diz cristão. Ele vai dizer assim: olha, mesmo que você fale o mais bonito, mesmo que você fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se você não tiver caridade, nada disso vale. Mesmo que você tenha uma fé que remova montanhas, você tenha toda a ciência, fale em línguas e tudo mais, sem a caridade, isso de nada vale. Isso é muito importante para a gente rever os nossos conceitos cristãos. A caridade, ela não deve ser um complemento dos dons que nós temos, mas os dons que nós temos devem surgir da caridade. O texto vai terminar assim: no final vai restar 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior dela é a caridade. Se você tem fé, seja caridoso. A tua caridade alimenta a tua fé. Se você tem esperança que as coisas vão mudar, que Deus não desiste de você, faça a tua esperança ser uma esperança operosa através da caridade. E em outro evangelho vai dizer que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então não deixa nunca na tua vida, na tua experiência de cristão, por mais que você tenha muitos dons, não esqueça nunca a caridade, porque é o maior deles. Jesus foi caridoso em todo momento. Foi caridoso ao se abaixar, ao lavar os pés. Foi caridoso quando viu uma multidão faminta. Caridoso em muitos momentos, não querendo mandá-los embora, porque ele estava preocupado onde eles iam passar a noite. Isso é caridade. Multiplicou os pães e peixes e alimentou quem precisava, é caridade. Curou o leproso, é caridade, porque o leproso era um excluído. A caridade inclui, transforma e me converte. Eu faço a caridade, eu me torno uma pessoa melhor, eu dou os meus dons, Deus me capacita ainda mais. Portanto, o egoísta, o autossuficiente, tem dificuldade de ser caridoso. O evangelho de hoje, nós estamos no ano onde nós ouvimos São Lucas, e esse 4º domingo, Jesus está numa sinagoga na cidade dele, onde ele cresceu, a sinagoga de Nazaré. E ele começa dizendo assim: hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Nós ouvimos isso domingo passado. Na sinagoga, Jesus abre o livro, que é um rolo, no profeta Isaías. E lá o que ele vai dizer, ele diz que é sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos e anunciar o ano da graça do Senhor. Depois que ele disse tudo isso, o povo ficou então contente, né? Só que quando Jesus leu essa parte,
que nós ouvimos o domingo passado, do profeta Isaías, ele fez questão de não ler o texto inteiro. Ele leu os primeiros versículos, vamos dizer assim. Ele omitiu a parte que diz: um dia de vingança da parte de Deus. Porque Jesus veio trazer uma outra experiência. Não é um Deus que se vinga, mas é um Deus que está junto. Gostaria de voltar nessa palavra. Hoje se cumpriu esta parte da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje aqui não é uma data. Hoje aqui é muito mais um tempo cairótico. Quando a gente ouve aqui, hoje se cumpriu, é o dia da graça de Deus. Portanto, é hoje que está se cumprindo na vida de cada um de nós que estamos escutando o que Jesus está proclamando. Hoje pode ser, ou não, o dia da graça de Deus na tua vida, você acolhendo também esta palavra. É a primeira manifestação de Jesus publicamente no Evangelho de Lucas, na cidade de Nazaré. Ele já tinha feito milagres lá na sinagoga em Cafarnaum. Num primeiro momento, todos vão dar testemunho de Jesus, vão ficar admirados com as palavras dele, cheia de encanto. Depois vão dizer assim a ele. Primeiro vem o elogio, depois diz assim para ele: mas esse daí não é o filho do José, o carpinteiro? Não foi ele que fez a porta lá de casa? Não foi ele que fez a mesa? Não é ele que é o carpinteiro? Depois de elogiar, vem as limitações humanas. Eles elogiaram, mas não fizeram uma experiência de verdade de quem é Jesus. Assim também pode ser a gente. E Jesus vai dizer um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E o padre poderia dizer: absolve-te a ti mesmo. Não posso. Ali, no alto da cruz, vão dizer o quê? Salva-te a ti mesmo. E aí Jesus vai dizer assim: aqui, um profeta na sua terra não é bem aceito. Vocês são fechados à graça de Deus. Ele vai dizer dois exemplos. No tempo do profeta Elias, choveu durante 3 anos e 6 meses, e ali tinha muitas viúvas, e a nenhuma viúva o profeta Elias foi enviado, profeta de Deus, mas foi enviado por uma viúva de Sarepta, vamos dizer assim, estrangeira. No tempo do outro profeta, o Eliseu, havia muitos leprosos, a nenhum leproso de Israel foi enviado, mas foi enviado a Naamã, o sírio. Isso quebrou as pernas dele. Diz que é um Deus que não ouve apenas quem está cumprindo os ritos religiosos, mas é um Deus que ouve quem está excluído, quem está afastado, quem não é ninguém diante de uma sociedade que olha as pessoas como coisa, como lucro. Quando Jesus diz isso, eles mandam Jesus para fora da sinagoga. Primeiro elogiaram, agora mandam ele para fora. Levam ele, diz que no mais alto da cidade, que é muito difícil porque Nazaré é plana, mas talvez seja para comparar Jerusalém, que é sim a cidade que fica construída no lugar alto. E ali eles querem jogar Jesus precipício abaixo. O que ele faz? O que você faz? Ele passa no meio deles todos,
e continua o seu caminho. Caminho na Bíblia é uma palavra sagrada. Eles querem matar. Jesus passa e continua o caminho, continua a missão. Se você é profeta, vão querer fazer isso com você. Continue o seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.